Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Trouxemos novamente aqui o advogado Dr. Luiz Fernando Silva para falarmos sobre aposentadoria. Para você que está fora do Brasil, trabalha e pretende saber um pouquinho mais dessa questão de previdência social, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que as informações serão valiosas. Vamos ver. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Silva, mais uma vez aqui no canal. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Fernando. Obrigado, Cristina. Muitos brasileiros que estão aqui em Portugal querem saber sobre essa questão da previdência social. Aposentadoria, muita gente tem preocupação de como vai proceder, uma vez que está fora do Brasil. Muitos deixaram de pagar a Previdência Social e, antes de qualquer coisa, eu falo para vocês que existe uma cartilha. É uma cartilha da Previdência Social. Ela tem 32 laudas e é em PDF. Tem uma linguagem bem popular, é fácil de entender, tem perguntas e respostas e o link vai ficar aqui na descrição para todos vocês que tiverem interesse. Bom, doutor Luiz Fernando, nós sabemos aqui que o Brasil tem acordos internacionais, bilaterais e também multilaterais com vários países. Vai ser o nosso foco aqui nesse vídeo, entre Brasil e Portugal. Com a palavra, doutor Luiz Fernando. Obrigado, Cristina. Eu quero inicialmente agradecer o convite. É um prazer estar novamente com vocês aí de Portugal, né? De algum modo, trocar essas experiências profissionais e pessoais, né? E elogiar também a iniciativa do canal Vamos Ver, né? Me parece que presta um serviço muito importante à comunidade brasileira em Portugal, na medida em que muitas vezes essas informações são de difícil acesso ou de difícil compreensão. Parabéns aí o canal pela iniciativa, acho que isso certamente presta um serviço relevante. Como você falou, Cristina, o Brasil tem acordos internacionais ou participa de convenções internacionais que regem a questão previdenciária. Eu diria que, envolvendo Portugal, nós temos pelo menos três diferentes instrumentos. A Convenção Ibero-Americana, que além do Brasil envolve Portugal, Espanha e alguns outros países da Iberoamérica, né? América do Sul e Iberoamérica, a Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que também envolve aí os diversos países, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, e um acordo direto, acordo bilateral Brasil-Portugal. Em termos gerais, o que esses acordos asseguram é que essas contribuições previdenciárias ou que esse vínculo previdenciário que venha a ser estabelecido entre brasileiros que estão em Portugal e trabalhando em Portugal, contribuindo obrigatoriamente para o regime previdenciário português, esses acordos asseguram, então, que esse tempo de serviço, né, esse trabalho exercido em Portugal e o trabalho exercido no Brasil antes da mudança dessas pessoas do Brasil para Portugal, possam ser considerados por ambos os países, né, a depender da solução final, da decisão final desse cidadão sobre qual regime previdenciário ele vai buscar, ao final, para a sua aposentadoria. Então, o primeiro aspecto é esse: aquilo que você contribui em um país serve para que você busque a aposentadoria no país onde você está, né? Um português que esteja no Brasil, trabalhando no Brasil, ou um brasileiro que esteja em Portugal. Um segundo aspecto: se um brasileiro tem um vínculo de trabalho em Portugal, então o entendimento da Previdência brasileira é que ele não pode estar ao mesmo tempo exercendo uma atividade no Brasil, já que ele reside em Portugal, né? Digo isso porque esse aspecto é importante para quem queira, por exemplo, manter o vínculo previdenciário com o Brasil. Como é que eu resido em Portugal, trabalho em Portugal, se eu quiser manter a minha relação com o regime geral de previdência no Brasil? A única hipótese de manutenção dessa relação é esse cidadão manter suas contribuições ao regime geral de previdência no Brasil na qualidade de contribuinte facultativo, né? Então, ele pode facultativamente fazer essas contribuições, sejam elas exclusivamente no Brasil, porque ele não está trabalhando em Portugal, por exemplo, concomitantemente, então,
se ele trabalha em Portugal, ele está contribuindo para o regime previdenciário português e, ao mesmo tempo, pode facultativamente contribuir para o regime previdenciário brasileiro. Nessa hipótese, basta entrar no site do INSS, lançar os dados, né, fazer inscrição e iniciar o pagamento das contribuições mensais através de uma guia que a Previdência Social brasileira emite para esse segurado. Então, você pode ter o vínculo em Portugal, caso trabalhe aí, exerça uma atividade econômica em Portugal, e, ao mesmo tempo, você pode manter a sua contribuição ao regime geral de previdência no Brasil. Evidentemente, essa manutenção concomitante só é interessante se essa pessoa, esse cidadão, tiver por objetivo final receber as duas aposentadorias, o que é perfeitamente possível. E se ele manteve concomitantemente um vínculo com a Previdência brasileira na modalidade de contribuinte facultativo, ele aqui também terá uma aposentadoria ao final do preenchimento dos requisitos e receberá as duas aposentadorias. Essa hipótese é perfeitamente possível. Se ele tiver preenchido as condições de aposentadoria de Portugal, ele pode perfeitamente pedir aposentadoria, seguir residindo em Portugal ou em outro lugar e continuar recebendo a aposentadoria portuguesa. Ou ele pode aproveitar todo esse tempo de trabalho em Portugal e da contribuição que fez em Portugal e buscar a aposentadoria pelo regime geral de previdência brasileira. Evidentemente, ele vai ter que comparar os dois nessa hipótese e ver qual dos dois é mais interessante para ele, né? A depender do futuro, inclusive, né? Mas é possível, então, você aproveitar o tempo português. Então, nessa hipótese, alguém que trabalhou aí, depois de um certo tempo de trabalho em Portugal, resolve aposentar pelo regime geral de previdência no Brasil. Todo o tempo trabalhado em Portugal será considerado para fins de direito previdenciário no Brasil. Cada uma fica com o seu tempo, né? O vínculo de trabalho em Portugal com a Previdência portuguesa tem lá o seu tempo de serviço, e o vínculo que ele quis manter com a Previdência brasileira tem também lá o seu próprio tempo de serviço, e aí, nessa hipótese, não há soma, porque você está buscando dois benefícios, né? Esse tempo contribuído é utilizado num país ou no outro país, conforme seja a escolha futura de por onde se dará a aposentadoria. Mas as contribuições financeiras feitas, elas não interferem no cálculo da aposentadoria. Por exemplo, se você está trabalhando em Portugal e recebendo remuneração em euro, por exemplo, o tempo de trabalho vale, mas essa contribuição, esse valor financeiro, não será considerado para fins de definir qual o valor no Brasil. O valor no Brasil será definido a partir das contribuições feitas ao regime brasileiro. Então, se apura uma média dessas contribuições feitas no período em que você esteve vinculado ao regime brasileiro, né, e disso sairá o resultado do benefício. E também o contrário. Se eu opto pela aposentadoria em Portugal, as contribuições feitas no Brasil não interferem na forma de cálculo do benefício em Portugal. Apenas o tempo é considerado, mas as contribuições não, elas são desprezadas, vamos dizer assim, né? Um brasileiro que reside em Portugal, sendo contribuinte da Previdência portuguesa, terá, no mínimo, os 3 benefícios que ele também teria no Brasil, no mínimo. Os benefícios são aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, que ele pode ter em Portugal ou ter no Brasil, aproveitando o tempo de serviço em cada um dos países e somando esses períodos, e a pensão por morte, né? Aquela que é deixada para os dependentes da pessoa falecida. Então, esses 3 benefícios são benefícios em que há reciprocidade total. Obrigatoriamente, eles têm que estar nos 2 modelos previdenciários por conta desse acordo bilateral. Claro que, se a sua opção for pela aposentadoria no Brasil, aproveitando o tempo em Portugal, aí no Brasil você vai ter alguns benefícios adicionais, que são típicos do regime previdenciário brasileiro. Eu cito, por exemplo, o auxílio-doença, né? O auxílio-maternidade, o auxílio-reclusão, em caso de pessoa aprisionada pelo cometimento de algum crime, enfim, mesmo que você não esteja vinculado ao regime previdenciário brasileiro, porque está morando em Portugal e contribuindo em Portugal, se a sua opção
for migrar para a Previdência Brasileira para receber um benefício dessa natureza, trazendo o tempo de serviço de Portugal, você terá, além daqueles 3 básicos do acordo, todos os demais benefícios típicos do modelo previdenciário brasileiro. Qual o procedimento para uma pessoa que está aqui em Portugal trabalhando, um brasileiro que esteja aqui em Portugal trabalhando, por exemplo, começar a contribuir? Nós estamos falando, a princípio, de quem mora em Portugal e exerce uma atividade laborativa em Portugal, uma atividade formal, com vínculo empregatício. Então, você precisa se vincular. Quando ele estabelece esse vínculo, aquele tempo que ele tem anterior no Brasil, supondo que ele já tinha aqui alguns anos de trabalho, esse tempo já começa a ser utilizado, ou melhor, ele pode ser invocado em Portugal, no regime previdenciário de Portugal, para qualquer tipo de benefício da inscrição para frente. Carência, por exemplo. Sim, se eu tinha 10 anos ao regime previdenciário português e lá tem um determinado benefício que diga que é exigido 5 anos de carência, você já cumpriu os 5 anos de carência, levando as contribuições, levando o tempo brasileiro para lá. A primeira questão que eu queria salientar é essa. A segunda, de vínculo no Brasil. Estou me vinculando agora, né? Estamos falando aqui de alguém que tenha vínculo com a Previdência Portuguesa, né? Que estabeleceu o vínculo. O procedimento de requerimento de qualquer benefício vai se dar diretamente junto à Previdência Portuguesa, se o desejo dele é obter o benefício aí. Se o desejo dele é obter o benefício no Brasil, ele entra em contato, mesmo residindo em Portugal, com a Previdência Brasileira, em uma das agências da Previdência Social, que vai repassar esse requerimento dele a um setor do INSS no Brasil que trata dessas relações internacionais. Se ele optar pelos 2, naquela hipótese que eu mencionei, de que ele pode acumular 2 aposentadorias, ele vai fazer o requerimento a cada qual. Para você que está ainda no Brasil, pretende vir para Portugal, morar e trabalhar, você já deve fazer uma preparação. Sem dúvida. Eu diria que a primeira coisa que ela deve fazer é acessar, eu diria, o site inss.gov e verificar a sua situação previdenciária no Brasil. Ver se está tudo ok, se todo o seu tempo de trabalho no Brasil está lá devidamente averbado, né? Automaticamente já está tudo no Brasil, está regular. O regime brasileiro vai remeter esses comprovantes para Portugal e você vai seguir com a sua aposentadoria normal lá. Nesse tempo em que você não tem vínculo, está morando em Portugal, mas não tem vínculo previdenciário com a Previdência Portuguesa, é importante nesse planejamento manter o vínculo com a Previdência Brasileira, porque vai continuar contando o tempo de contribuição, né? Então, nessa hipótese, ele vai fazer, uma vez que já esteja residindo em Portugal, tenha comprovante de endereço de Portugal, vai entrar no site da Previdência Brasileira e vai passar a contribuir como contribuinte facultativo. Poderá até fazer os requerimentos online diretamente no site da Previdência Brasileira, tá? O nosso escritório pode prestar algumas orientações ou, eventualmente, judicializar quando se tratar de uma relação com a Previdência Brasileira, né? Nós atuamos nessa área aqui no direito previdenciário brasileiro, mas exclusivamente quanto a ele, né? Muito obrigada mais uma vez, doutor Luiz Fernando, e até o próximo vídeo. Obrigada a todos. Obrigado. Vamos ver.